Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai então para a nossa segunda aula de Pilates. A nossa primeira aula nós trabalhamos muito os princípios e a partir dessa a gente já vai tentar aplicar esses princípios aos exercícios. Para a nossa aula de hoje você vai precisar, vocês podem usar uma encharpe ou até mesmo uma toalha, o que ficar mais fácil. Eu peguei esse livro aqui, tá? Mas vocês podem pegar um banquinho se for o caso e também uma garrafinha com água. Essa aqui é grande, mas pode ser a pequena mesmo. Então, para começar, a gente vai iniciar o vídeo deitado. Então, vocês podem se deitar de barriga para cima, palma da mão virada lá para o alto, isso vai favorecer o encaixe das escápulas. Então, imaginem que tem um ovo entre a escápula de vocês e vocês vão manter esse alinhamento escapular. Aqui na nossa lombar, coluna na posição neutra. Então, se vocês colocarem a mão de vocês aqui, ó, vocês vão sentir um leve espaçamento entre a coluna e a superfície. Não pode ser aumentado, o braço não pode passar, mas também não pode estar grudado. Então, achem o ponto neutro de vocês, pés, joelhos e quadris na mesma distância e vocês vão fixar os dedos lá no chão, os dedos dos pés, como se vocês estivessem fazendo uma garrinha. Esse posicionamento do pé é importantíssimo para manter o arco plantar. Por quê? A grande maioria ou joga o peso do pé lá para fora, ou joga o peso lá para o dedão, e isso vai alterar a descarga de peso. Então, isso para o próximo exercício já é bem importante. Então, mantendo todo esse posicionamento, a gente vai começar só com a respiração. Então, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Lembrem-se de que quando nós formos expirar, quem vai movimentar é essa região superior do pulmão. Então, vocês podem até colocar uma das mãos ali. E solta todo o ar pela boca. Mais 2 vezes. Muito bem. Agora a gente vai juntar a nossa respiração com a contração do abdômen e a movimentação aqui da pelve. Então, nós começamos com a coluna neutra. Quando a gente expirar e contrair o abdômen, nós vamos fazer aquilo que nós chamamos de imprint. Então, a coluna, o abdômen vai contrair e a lombar vai grudar lá no apoio novamente. E volta inspirando e para a posição inicial. Eu vou deixar meus braços aqui para ficar mais fácil a visualização, mas vocês podem continuar com os braços ao lado do corpo. Então, inspira, solta o ar, vai fechando a costela, umbigo lá para dentro e gruda a lombar lá no apoio. E volta, inspirando para a posição inicial. Solta o ar, vai contraindo o abdômen, gruda a coluna lá no apoio e volta inspirando. Fiquem atentos ao posicionamento do joelho. O joelho tem que estar na linha média, não pode estar fechado e nem aberto. E lá no posicionamento dos pés também. Normalmente são as estruturas que mais tendem a roubar, digamos assim, nesse primeiro movimento. Contraiu, relaxou. Isso é uma ótima forma de aliviar tensões na lombar. Toda vez que a gente faz o imprint, a coluna recebe um alongamento naquela região. E agora a gente já vai passar para os nossos exercícios. Então, o primeiro deles, ponte sobre os ombros. Esse é um exercício que foi criado na verdade, ele já é utilizado há muitos anos, mas ele faz até parte de um protocolo criado por um médico em Dallas, e ele trabalha toda a região do core, que é essa região abdominal e da coluna,
usado muito em tratamentos para dor lombar, isso na década de 50, e até os dias de hoje nós usamos isso. Então vamos lá. Esse é muito importante, o posicionamento do pé. Inspira. Soltando o ar, contrai o abdômen, faz o imprint, sobe redondinho, levando o bumbum lá no alto. Inspira lá em cima. Solta o ar e volta mobilizando a coluna, descendo vértebra por vértebra, passa pelo imprint e volta para o posicionamento neutro da coluna. Vou tirar meus braços da frente para vocês poderem visualizar. Muita atenção aqui também no posicionamento da escápula, porque é nela que o nosso peso total do corpo vai ficar, tá? Se vocês sentirem alguma pressão na cabeça, posicionem melhor os ombros, porque não deve sentir desconforto ali na região cervical. Então, em 4 tempos de respiração, inspira lá no alto, solta o ar, volta desenrolando a coluna. Inspirou, solta o ar, sobe redondinho. Inspira lá no alto, solta o ar e volta mobilizando a coluna. E mais 2 vezes, inspira. E só mais uma vez. E muito bem. Só lembrando, esse é um exercício de fortalecimento posterior, alongamento da região aqui do quadríceps e fortalecimento aqui do abdômen também. Próximo movimento, ainda nessa mesma posição, vocês podem juntar os pés ali de vocês e vocês vão esticar uma das pernas lá no alto. Essa perna que está em extensão, quadríceps está fazendo força para manter ela aqui. Muito importante, eu vou pedir para nesse momento vocês olharem lá para o pé de vocês. A tendência do nosso pé, como eu falei inicialmente, é ficar assim, ó. Então, vocês olhando para o pé, vocês vão enxergar que essa região desses 2 ossinhos devem estar alinhados com os dedos dos pés também e mantenham esse alinhamento. Então, inspira, prepara, agora 2 tempos de respiração. Então, vocês vão fazer um movimento soltando o ar para subir e voltando, inspirando. Então, vamos lá. Prepara, expira, sobe e volta inspirando. Expirou e volta inspirando. Controla bem o abdômen. Esse já é um exercício que mexe um pouquinho mais com a lombar, porque se trata de um exercício unilateral. Muito cuidado com o apoio do pé, porque ele vai tentar sair lá do apoio. Então, mantenham a garrinha lá no pé direito. Imprinte durante todo o tempo, agora a lombar já não sai mais do apoio. E mais 2. Observem o pé lá da perna que está estendida. E vamos trocar.
Novamente lembrando, então, fortalecimento de cadeia posterior da perna do apoio, cadeia anterior dessa perna que está estendida e fortalecimento do abdômen e da coluna. Inspira. Muito bem. Todo mundo bem aí, gente? Então, vamos continuar. Ainda em decúbito dorsal, deitado de barriga para cima. Agora, a gente já vai começar a estimular um pouquinho mais o abdômen propriamente dito, com um movimento de rotação, para a gente trabalhar os oblíquos. Então, as duas mãos irão atrás da cabeça. Eu vou pedir para vocês tirarem as pernas do apoio, mas lembrem-se sempre que tirou a perna do apoio, imprinte, tá? É uma forma de proteção ali da lombar. Então, inspirou, solta o ar, contrai o abdômen, faz o imprint, tira uma perna do apoio, depois a outra. Cuidado para o umbigo não saltar e para a lombar não desapoiar. Vocês vão inspirar, soltando o ar. Leva o cotovelo direito lá no joelho esquerdo e voltou. Joelhos juntinhos, pés juntinhos também. Mantenham o alongamento do pé e sempre que vocês rodarem, a cabeça acompanha o movimento. Cuidem para não grudar o queixo lá no externo de vocês, para não machucar a cervical também. Cuidado com o joelho, a tendência dele é abrir. Cuidado com os pés, que a tendência é relaxar. Então, sempre mantendo esse ângulo de 90 graus. E sempre pensando em aproximar o joelho lá do cotovelo. O cotovelo do joelho, desculpa. Observem se o movimento é parecido, se fica igual para os dois lados. Embora nós estejamos trabalhando o abdômen, é lá na coluna que nós estamos pensando. E deu muito bem, apoia devagarzinho as duas pernas. Gente, esse cuidado com a lombar é muito importante, tá? O Pilates, ele realmente é um exercício que tem pouco impacto, mas a gente precisa cuidar, porque senão qualquer exercício pode machucar a coluna. Agora, ainda pensando no abdômen, a gente vai trabalhar com a região de supraabdominal. Supra e infra, na verdade. Supra é essa região que sai aqui das costelas até mais ou menos a área do umbigo, e infra é a região do umbigo que vai até o púbis. Ele é um músculo inteiro chamado reto abdominal, mas é dividido por fibras, então são sentidos de fibras diferentes. Ainda com as duas mãos atrás da cabeça, vocês vão inspirar, solta o ar, contrair o abdômen, faz o imprint, tira uma perna do apoio e depois a outra. Joelhos juntinhos, alonguem a pontinha dos pés. Não tem problema de deixar afastado, tá, gente? Mas assim, se o joelho afastou, pé afastou também. Se o joelho juntou, o pé juntou também, porque senão vai ficar uma coisa assim, ó. E não pode, tá? Pilates a gente trabalha muito com alinhamentos. Então, inspira, solta o ar, sobe o tronco e estica a perna, sempre mantendo o imprint. E volta inspirando. Soltou o ar, 2 tempos de respiração e volta inspirando. Expira.
Então, agora a gente vai alongar a região anterior e fortalecer a região posterior. Os braços aqui do lado do corpo, alonga a pontinha dos pés. Nesse exercício, quanto mais próximos os pés e os joelhos estiverem, maior será o alongamento, assim como o posicionamento do braço. Então, quanto mais aqui do ladinho o braço tiver, mais difícil, quanto mais para cima, mais fácil, tá? Então, braços aqui ao lado do corpo, inspira, prepara, solta o ar, vocês vão começar o movimento lá pela cabeça e vão esticar o cotovelo lá no alto. E volta inspirando para a posição inicial. Dois tempos de respiração também. Solta o ar para subir. E volta inspirando. Esse exercício é muito importante para quem fica muito tempo sentada. A grande maioria das hérnias de disco lá da lombar, elas são no sentido posterior. Então, esse exercício é importantíssimo para a gente conseguir trabalhar aquela região lá da coluna também, tá? Não precisa ter medo, pode fazer, respeita sempre o limite do corpo. Lembrem-se de deixar os ombros relaxados para não grudar lá na orelha e tensionar o ombro. E só mais uma vez. E muito bem. Agora o nosso próximo movimento, ainda pensando nessa questão do posicionamento, que a gente muitas vezes fica muito tempo sentado, agora nesse período, às vezes nem sentado, deitado, enfim. A gente não se preocupa muito, às vezes, com o posicionamento da nossa coluna. Então, agora a gente vai trabalhar o fortalecimento lá das costas e também de toda a região ali posterior da nossa perna, tá? O movimento ainda continua de barriga para baixo. Vocês vão começar com as mãos no meio aqui da testa e importantíssimo aqui, gente, retração da escápula. Cuidem para o ombro aqui não ficar lá no alto, pertinho da orelha. Isso vai gerar uma tensão aqui na região de trapézio e vocês podem sentir dor aqui depois, tá? E não é o objetivo. Então, esse músculo, ele começa lá no alto da nossa cabeça e ele vai terminar lá embaixo, vai envolver toda a região ali da coluna. Então, deitado de barriga para baixo, 2 tempos de respiração também. Mãos lá no meio da testa, alonga a pontinha dos pés. O movimento é curtinho, tá, gente? Não se preocupem, porque sem acessório a gente não vai conseguir subir muito a coluna mesmo, porque a biomecânica desse movimento, ela naturalmente não permite muito movimento de extensão, tá? Então, vocês vão inspirar, mantenham o olhar para baixo.
Se alguém aí sentir cãibra no pé, gente, tá tudo certo, tá? Esse exercício trabalha bastante com a musculatura da fáscia plantar, lá da musculatura flexora do pé. E é ela que costuma deixar a gente lá com o pé chato ou com aquelas alterações de pisada, tá? Então, por isso que é tão importante esse detalhe nesse movimento. E agora, a gente vai juntar tudo isso em um movimento só. Então, mais 12 repetições. As mãos lá no meio da testa. Inspira, prepara. Solta o ar, sobe o tronco e as pernas ao mesmo tempo. E volta para a posição inicial. Subiu e volta para a posição inicial. Vamos começar a contar esse como o primeiro, que agora acho que todo mundo já viu, e vamos lá. Solta o ar e volta inspirando. Procura deixar os joelhos e os pés juntinhos e faz o movimento. Quando soltar o ar, procure contrair o abdômen e voltou. Cuidem para os joelhos não dobrarem, tá, gente? O movimento é de extensão. E deu. Podem descansar um pouquinho, levantem. Normalmente a nossa coluna não gosta de fazer esse exercício, viu? Pra gente é muito mais confortável ficar assim do que ficar aqui nessa outra posição. Então agora, ainda pensando lá na nossa postura, lá na região da nossa coluna, eu vou pedir para vocês se sentarem. Uma coisa importante aqui, gente, isquios. São dois ossinhos que a gente tem bem aqui abaixo do bumbum, então eu vou pedir para vocês palparem esses dois ossinhos. Vocês têm um de cada lado, todo mundo tem, viu? Então procurem lá os isquios e é em cima deles que vocês vão se sentar. Procurem encostar em uma parede, vai ficar mais fácil para sentir o movimento. Então, ó, sentou com a coluna bem apoiadinha em cima dos isquios, devagarzinho vai esticando a perna. Gente, esse esticar a perna depende do alongamento de cada um, tá? Eu consigo esticar aqui, sentada nos isquios, mas se você não conseguir, prefiro que vocês deixem o joelho dobradinho, mas é fundamental esse alinhamento aqui na coluna, tá? Então, achem a posição lá de vocês, acomoda bem a lombar. Novamente, pensando lá nos pés, ó. Joelho bem estendido e os pés alongados. Pensem lá nos dois, esses são os maléolos que eu falei anteriormente. Mantenham lá eles esticados, pé de bailarina e a palma da mão virada aqui para cima. O que a gente vai trabalhar nesse exercício? O princípio que nós comentamos na aula passada sobre a escápula, tá? Então, a gente vai tentar trabalhar essa região escapular de uma forma isométrica, que é quando existe uma contração sem o movimento propriamente dito, porque a gente não tem acessórios muitas vezes em casa para executar isso. Então, mantenham a palma das mãos lá, vocês vão inspirar, soltando o ar, sem desgrudar a mão daqui, ó, e juntando as escápulas lá atrás, eleve os braços o máximo que vocês conseguirem, sem tirar a palma da mão da parede. E volta inspirando. Imaginem que tem um ovinho entre a escápula de vocês e vocês precisam apertar esse ovinho, ele não pode sair. E volta para a posição inicial. Mantenham a cabeça na parede, o olhar para frente. Expira, sobe e aperta aquele ovinho, contrai o abdômen e volta.
É a gente ficar assim. Então, vocês vão primeiro crescer a coluna. Para a gente conseguir relaxar os ombros, afastar ele das orelhas, a gente vai precisar contrair um músculozinho que tem aqui embaixo, bem nessa região do ângulo inferior aqui da escápula. Então, vocês vão pensar em juntar esse ângulo inferior ali, ó. Então, juntou ali, automaticamente o nosso trapézio superior vai relaxar, tá? E para melhorar o posicionamento da nossa escápula aqui, vocês vão retrair a escápula, vocês vão juntar essa região medial aqui dela. Então, deprimir o ombro e junta a escápula lá para trás. E a partir daqui, a gente vai executar o movimento, tá? Então, vocês podem pegar o nosso acessório de hoje. Vocês podem deixar na linha média ou podem deixar lá para cima. Lá no alto vai exigir um pouquinho mais do abdômen, por quê? A tendência da lombar vai ser jogar lá para trás, empinando o bumbum, e o nosso centro de gravidade vai para frente. Então, lá no alto mais difícil, mas lembrem-se de ficar nessa posição com a coluna neutra aqui. Se tiver difícil ficar sentada nessa posição de índio, pega lá o livrinho, vocês podem pegar o livro ou o banquinho, senta lá nessa estrutura para poder sentir os isquios no apoio e continuar com esse posicionamento com a coluna ereta. Então, vamos lá. Então, ó, lembrem-se das ativações, punhos na posição neutra. O que vai acontecer aqui, ó? Extensão ou uma flexão, não pode. Punhos na posição neutra, contrair o abdômen, inspira, prepara, solta o ar. Vocês vão fazer uma força como se vocês quisessem abrir isso que vocês estão segurando. Claro que não vai se mexer, mas é aquela região lá da escápula que vocês devem sentir. E volta para a posição inicial. Então, inspira, solta o ar, puxou, contrai bem as escápulas, contrai o abdômen, mantém a cabeça no lugar e voltou. De novo, soltou o ar. Reparem que o meu ombro está bem distante da minha orelha e volta. Agora eu vou fazer isso de lado para vocês poderem ver. Então, acha lá os isquios. Inspira, punhos na posição neutra, solta o ar. Abriu o paninho, contrai o abdômen, cresce a coluna e relaxa. O que pode acontecer com a cervical de vocês? Isso daqui, ó. Então, por isso, mantenha a cabeça lá no eixo e relaxou. Agora eu vou virar de frente, vocês podem continuar fazendo. Mais 2. E a última. Muito bem. Gente, por que trabalho de escápula é tão importante? É muito comum pra gente lá no estúdio receber pessoas com muita dor aqui nessa região superior, tá? Então, esse trabalho de soltar a escápula, ele é fundamental para conseguir manter relaxada a musculatura, porque um músculo muito contraído, ele gera dor, gera aqueles pontos de tensão que você vai apertar ali o músculo, você vai sentir também, tá? Então, isso é algo que vocês podem, não precisa nem necessariamente de um acessório para fazer. Quando vocês estiverem, sei lá, trabalhando, sentado na cadeira, lembrem-se só de retrair a escápula, puxa o ombro lá para baixo, isso já vai gerar um grande alívio ali na coluna de vocês, tá? Agora, o próximo movimento, ainda pensando lá na coluna, a gente vai trabalhar agora um pouquinho mais o fortalecimento aqui do quadríceps.
Vocês podem novamente esticar as pernas lá na frente. Braços aqui do ladinho do corpo. Vocês não vão apoiar aqui, tá? Mantenha a coluna retinha, escápulas lá pra trás. Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. Não encostem na parede, tá, gente? Isso é bem importante porque nesse caso a parede vai ajudar e não é o objetivo. Então, ó, abre a mão assim, apoia aqui do ladinho, coluna reta, ombros afastados das orelhas, retrai a escápula. O movimento é curtíssimo porque senão a coluna vai compensar. Então, vocês vão inspirar, soltando o ar, eleva e voltou. Eleva a perna e volta. Muita atenção lá no pé de vocês. O que vai tentar acontecer? Isso aqui, ó. Então, mantenham o pé alinhadinho. Eu vou virar de lado aqui para vocês poderem visualizar melhor. Mantenha a coluna retinha, expira e volta. O que acontece se eu subir muito a minha perna? Isso aqui, ó. E não é o objetivo. Então, por isso que o movimento é tão curtinho. 2 tempos de respiração, foram 2 agora, 3. Se cansa, hein, gente? Parei no 10, já tinha feito alguns, minha coluna já estava começando a compensar, então isso é bem importante também. Eu tô tentando manter as 12 repetições, embora seja uma aula fácil, normalmente na aula fácil a gente faz entre 8 e 10 no máximo, tá? Mas vocês façam até onde vocês conseguirem. Eu comecei a compensar a coluna, parei, tá? Então é muito importante manter o alinhamento correto e não ficar jogando e compensando todo o movimento. Agora lá na outra perna, braços do ladinho do corpo, mantenham a coluna ereta. Imaginem que tem um fiozinho puxando vocês lá do sacro, vindo aqui por trás do ligamento nucal e crescendo aqui no alto. Inspira, solta o ar e voltou. E 12. Muito bem. Vou virar de novo aqui de frente para vocês. Vocês podem ficar como ficar melhor aí. Agora, a gente já trabalhou bastante exercício de força. Vamos começar a trabalhar um pouquinho de alongamento. A gente já tá indo ali para a fase final dos nossos exercícios, tá? Então, ó, agora, diferente dos outros, vocês vão puxar os pés lá para trás. Novamente, cuidando com o alinhamento. Por quê? Puxei meu pé lá para trás, ó. Como é que ele vai tentar ficar? Assim, porque vai aliviar a dor do alongamento. Então, alinha os 2 pés, os 2 bem de frente ali para você. Puxa o máximo para trás que vocês puderem. Gente, novamente, não se preocupem com o quanto vocês vão conseguir chegar lá. Preocupem-se com esses detalhes que são fundamentais para o alongamento. Então, nesse caso, os pés e a cabeça. Por que vai acontecer? Quando vocês fizerem o movimento, o que a cabeça vai tentar fazer? Ó, isso daqui, porque vai aliviar também o alongamento da coluna. Então, por onde a gente vai começar? Pescoço. Então, vocês vão inspirar, soltando o ar. Vão primeiro baixar a cabeça, o máximo que vocês puderem, vão enrolando a coluna e só então levando a mão lá em direção ao pé. Durante todo o tempo, vocês devem olhar lá para baixo e volta desenrolando a coluna e alinhando, tá? Então, agora vamos adicionar o braço no movimento para poder dar mais um estímulo lá para a escápula. Então, estendam os braços aqui na frente, inspira, solta o ar, baixa primeiro a cabeça, vai soltando o ar e levando a mão lá em direção ao pé. Chegou lá no máximo, inspira de novo, solta o ar, contrai o abdômen, volta redondinho, desenrolando a coluna e alinha a cabeça. Então, a cabeça é o primeiro
que sai, que começa o movimento e o último que chega, tá? Quatro tempos de respiração. Esse aqui é um detalhe bem importante, tá, gente? Porque a gente vai estar ventilando a região posterior do nosso pulmão. Se você sentir dificuldade para sentar lá nos isquios, coloca lá o acessório, tá? Que pode ser um grande livro ou pode ser a cadeira também. O importante é sempre manter esse posicionamento. Agora eu vou virar de ladinho, podem continuar fazendo aí, mas eu vou tentar mostrar de lado. Imaginem de novo aquele fiozinho puxando lá pelo topo da cabeça, desce enrolando a coluna, leva a mão lá no pé, joelho bem esticadinho. Inspirou, solta o ar, desenrola a coluna e cresce novamente. Nesse exercício vocês podem sentir desde o pescoço até lá embaixo no pé. E deu. Muito bem. Agora a gente vai fazer um alongamento da região do psoas, assim como já foi comentado no exercício anterior. Músculo importantíssimo, ele literalmente liga o nosso membro superior com o membro inferior. Então, muitas dores na lombar estão relacionadas com esse músculo. Novamente, como eu já falei, se for para a gente pensar que nós estamos mais tempo sem nos movimentar e muito mais tempo sentados ou deitados, esse é um exercício que vocês podem fazer diariamente, tá? Para quem tem, por exemplo, uma bursite no quadril, também ajuda muito a relaxar essa região aqui. Acho que no geral é isso, tá? O que vocês não podem sentir nesse exercício? Dor no joelho. Eu não vou usar almofada nem travesseiro, porque o colchonete aqui já é bem macio, mas se vocês sentirem algum desconforto na região do joelho, vocês podem parar, tá? No estúdio a gente usa bastante o reformer para fazer esse alongamento aqui, mas como eu falei para vocês a importância dele, então a gente vai tentar mostrar ao longo dos vídeos diferentes formas de estar fazendo isso, tá? Então vocês vão ficar de joelhos. Vamos começar alongando a direita, tá? Então, perna esquerda na frente, leva o direito lá para trás o máximo que vocês puderem e todo o peso do corpo vai estar nessa perna aqui, ó. Mantenham a coluna retinha. Nesse, vocês vão só respirar, não precisa fazer movimento. A gente tem algumas opções aí de alongamento, tá? Então, ou a gente faz o movimento pela teoria do Pilates, quando a gente faz no mínimo 8 repetições, é o tempo que o nosso corpo leva para entender que aquilo é o correto. Então, aqui a gente está usando um alongamento bem tradicional, só mantendo a posição de alongamento, e a gente faz por pelo menos 45 segundos. Menos do que isso, a gente tem um relaxamento da musculatura.
Com esse tempo, a gente tem o verdadeiro alongamento, que é quando você ganha ali o comprimento muscular. Trocou o lado. Provavelmente vocês vão sentir mais um lado do que o outro, isso é bem comum também. Nós não somos simétricos, embora a gente busque essa simetria, sempre vai ter uma diferença de um lado para o outro. Se tiver muito fácil, vocês não estiverem sentindo aqui na frente, dá uma esticadinha lá na coluna que esse alongamento vai aumentar, tá? E deu. Agora a gente vai alongar o nosso bom e velho ciático, né? Existem muitas formas de a gente fazer isso. Eu vou fazer da forma mais básica possível, que é deitado, mas como eu falei, nos próximos vídeos a gente vai mudando esses estímulos, tá? Então, deitou lá, de barriga para cima, começando pelo lado direito de novo. Cruza uma perna em cima da outra, abraça a perna lá. Importante a cabeça se manter aqui no apoio. Se vocês estiverem assim, ó, coloquem um travesseirinho aqui ou coloca uma das mãos, tá? Para não forçar a região de cervical. O que vai alongar aqui? Essa região do bumbum, podendo chegar até aqui do ladinho do joelho. Esse músculo é o piriforme. O piriforme passa bem em cima do nervo ciático, então às vezes quando esse músculo encurta, a pessoa tem uma falsa ciatalgia. Tem todos os sintomas de uma crise ciática, mas o problema está no músculo e não necessariamente na coluna. Trocou o lado. Muito bem, agora ainda deitado, estiquem as suas pernas, levem os braços lá para cima do corpo, fechem os olhos e apenas respirem. Pode respirar de uma forma bem natural, nada forçado. Eu coloquei uma musiquinha de fundo para relaxamento, vocês podem fazer o mesmo também. Sintam o corpo todo no colchonete, começando lá dos calcanhares, subindo ali nas pernas. Sintam o quadril de vocês apoiado, o glúteo ali no apoio. A lombar agora vai estar afastada da superfície, sintam também a torácica, toda a cabeça, deixem os braços bem pesados contra o chão. Respira. E muito bem. Dobrem os dois joelhos devagarzinho, virem de ladinho e podem se levantar. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai postando dicas ali antes da nossa próxima aula. Dicas de como você fazer exercícios rápidos ali para lombar, dicas de como poder relaxar essa região aqui do trapézio também. Normalmente no estúdio a gente faz a massagem, faz pompagens, faz técnicas que a gente possa soltar essa região manualmente. Mas como não está sendo possível, então a gente vai tentar achar outras opções e vamos estar divulgando aí no nosso canal e ali no WhatsApp para vocês também, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e mexam-se! Até a próxima!